Olá, alunos, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 4, que tem como tema principal mistura. Quando nós falamos em mistura, nós vamos lembrar assim de várias situações, como por exemplo, vamos citar alguma delas que é muito comum no nosso dia a dia. Vamos observar quando nós estamos fazendo um bolo, como você vai fazer aquele bolo, vai preparar a massa do bolo, você vai precisar do açúcar, você vai precisar do ovo, você vai precisar do leite, você vai precisar do trigo. Então, esses ingredientes, eles são essenciais para que dê o resultado final no seu bolo, tá? Um outro exemplo que a gente poderia colocar também é como, por exemplo, os pintores. Quando eles vão fazer essa obra de arte, eles pegam várias cores de tinta, fazem ali aquela mistura e tem como resultado final uma belíssima obra de arte. Tá? Por outro lado, nós vamos observar assim, que quando nós falamos em misturas e vamos falar também substâncias e mistura, nós vamos perceber o seguinte: ao nós fazermos as nossas observações, tudo que existe ao nosso redor, ele é matéria, tá? Ou seja, quando eu digo assim, matéria, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? Por menor que seja, o próprio ar que nós respiramos, ele ocupa lugar no espaço, então ele pode ser considerado também uma matéria, tá? A gente vai perceber assim que essa matéria ela é composta por minúsculas partículas chamadas de átomos. Esses átomos eles vão se unir e vão formar um corpo, digamos assim, uma substância. Essa substância vai ser transformada num corpo. Eu tenho aqui vários exemplos. Eu tenho, por exemplo, a xícara, tá? Ela é uma matéria onde ela foi dado esse formato desse corpo. Eu tenho aqui a colher de pau, tá? A substância madeira deu origem, claro que passando todo por um processo humano, né? No caso, foi criada essa colher, aqui tem várias utilidades. Nós temos o copo de vidro, tá? Você vai perceber que é uma substância vidro, deu origem a esse copo. Aí entra a questão da criatividade, onde vão moldando esses corpos e vão dando novo formato, tá? Então, quando nós falamos em substância, nós temos as substâncias simples e substância composta. As substâncias simples, nós vamos dizer assim, que são aquelas que são formadas por uma única substância, ou uma única substância, tá? Como, por exemplo, a gente pode colocar o diamante, tá? O diamante, ele é formado por uma única substância, que é o grafite. Então, substância simples, né? Grafite não, carbono, só fazendo a correção. As substâncias compostas são aquelas formadas por mais de uma substância, por mais de um átomo no caso, tá? Como por exemplo o gelo seco, né? Que é a junção do oxigênio com o gás carbônico, dando origem ao gelo seco. Com relação às misturas, nós vamos ter dois tipos de mistura, que é a mistura do tipo homogênea e a mistura do tipo heterogênea, que a gente vai já fazer alguns exemplos aí para a gente fazer essa diferença entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns materiais onde a gente vai simular aqui um pequeno experimento, vamos ver se vai dar certo, né? Então eu tenho aqui o copo, deixa eu colocar para cá, eu tenho o copo, aqui nesse recipiente eu tenho a água e nesse outro recipiente eu tenho o vinagre. Vamos ver o que vai acontecer. Quando nós misturamos, olha lá, eu vou colocar um pouco de água, tá? E vou colocar também um pouco de vinagre. A gente vai perceber que nada mudou.
Veja bem, eu coloquei água e vinagre, então não mudou nada. A característica dela continua a mesma, tá? Então aí eu vou dizer que é uma mistura homogênea. Deixa eu colocar uma outra situação aqui. Eu vou pegar, eu já tenho outro copo aqui, ó. Eu trabalho para lavar depois, né? Mas tudo bem. Para o bem de vocês, a gente faz qualquer sacrifício. Tá? Eu tenho aqui um pouco de água. Eu tenho aqui o açúcar e tenho o sal. Primeiramente eu vou usar o açúcar. Tá? Eu vou pegar uma colher de açúcar, vou colocar no copo, vou utilizar esse canudo aqui e vou mexer um pouquinho aqui. Eu poderia passar mais tempo, mas aí a gente quer ganhar tempo aqui no nosso vídeo, né? Ó, mexi bem aqui, tá dando para vocês perceberem. Ó, se eu fosse mexer mais, essa açúcar, ela ia diluir completamente na água. Mas como eu tô ganhando tempo, então você vai perceber o seguinte, que aqui você não observa mudança nenhuma, tá? Quer dizer, peguei o açúcar e coloquei na água. Quanto mais tempo eu mexesse, agora no momento dá para aparecer um pouquinho de açúcar aqui no fundo do copo, mas precisaria ser mexido mais ainda para ela poder diluir. Nessa situação, a gente vai observar o seguinte, quando eu coloquei a água ela é solvente universal. A açúcar, ela é o soluto, tá? Então, o soluto mais o solvente, que foi a água, eu encontrei uma solução. Ou seja, solução esta que é a água doce. No caso do sal, também eu posso proceder da mesma forma. Ó, quando eu estava falando em substância homogênea, você pode perceber aqui que você tem uma única característica. Dá para você ver direitinho aí, tá? Agora, eu posso fazer o mesmo experimento com o sal. Eu vou pegar uma colher de sal, uma colher dessa comum aqui, né? E vou colocar um pouco de água, tá? Só um pouco de água, olha aqui, tá? E, novamente, eu vou mexer, onde eu vou observar que aqui, quando eu estou mexendo, a água, ela não foi o suficiente para dissolver completamente o sal. Então, nessa situação aqui, eu tenho uma solução do tipo saturada, tá? Ou seja, a água não foi o suficiente, o solvente, no caso que é a água, não foi o suficiente para dissolver o sal. Mas se eu colocar mais água, ó, coloquei mais água, a quantidade de solvente, novamente, solvente a água, ela foi o suficiente para dissolver o sal, tá? Veja bem que aqui eu tenho a mistura do tipo homogênea. Agora, eu vou mostrar para vocês a mistura do tipo heterogênea. Para essa mistura do tipo heterogênea, eu vou fazer aquela experiência bem conhecida de vocês, que eu vou pegar um pouco com água, aqui ó, tá? Um pouco com água, aí eu vou pegar um pouco de óleo, eu vou colocar aqui na água, tá? Você vai observar que o óleo, ele não se misturou com a água. Então, aqui eu tenho uma mistura do tipo heterogênea, tá? É interessante a gente ressaltar também que o sangue, ele é também uma mistura do tipo heterogênea, porque a gente vai observar que ele é formado por glóbulos vermelhos. Então, a olho nu não dá para nós observarmos, mas ele é considerado uma mistura do tipo heterogênea. Então, só para a gente finalizar, a gente vai perceber assim, que a mistura do tipo homogênea, eu consigo verificar, ou seja, eu consigo observar a substância qual ela não apresenta outra característica, isso a olho nu, tá?
Já uma substância heterogênea, você vai observar que o óleo ele não vai se misturar com a água, então por isso ele é chamado do tipo heterogêneo, ok? Dentro do nosso assunto que a gente está abordando, tem vários outros exemplos, como por exemplo a questão do solado do sapato, solado da sandália. Você vai perceber que o solado da sandália, você não consegue identificar a mistura que tem, mas ela é classificada também como uma substância heterogênea. Uma outra situação, homogênea, desculpa, uma outra situação que eu queria colocar para vocês também é a água, aquela água mineral que nós compramos aí, né, para beber, no caso, né? Então, se você observar no rótulo daquela garrafa, aí lá vem as indicações. Então, na realidade, a água que nós bebemos, ela é uma mistura de vários outros componentes químicos, o sódio, o potássio, tá? Então, é uma mistura de outros elementos, ok? Elementos químicos. Tá, gente? Então, o que a gente queria transmitir para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês possam ter entendido. Se não entendeu, depois vocês podem estar mandando uma mensagem para a gente poder exemplificar melhor, ok? Até a próxima.